Olá, traders! Muito bom dia! A semana começa com um feriado em Nova York hoje, mas o mercado fica longe de ficar parado. Tarifa dos Estados Unidos, fórum em Davos e também dados da China já mexeram com todos os ativos globais. Hoje os mercados em Nova York ficam fechados pelo motivo do feriado de Martin Luther King, mas o noticiário segue pesado. A China abriu a semana com crescimento em 4,5% do PIB no quarto trimestre. Mesmo assim, o foco virou com a nova ofensiva dos Estados Unidos em relação ao anúncio da tarifação de 8 países, tá? Incluindo os países europeus, que tiveram a resistência no plano de anexação da Groenlândia. Com o aumento das tensões comerciais, os futuros de Nova York, dos Estados Unidos e da Europa caíram enquanto os investidores correram para os ativos de proteção, como ouro e prata, renovaram máximas históricas. O dólar perdeu força e as criptos recuaram. Já na Ásia, o dia terminou mais estável, com destaque seria para o índice do setor de inteligência artificial, que disparou puxado pela Coreia do Sul, ok? Ao longo da semana, entra no radar o PIB dos Estados Unidos, tem PCE também nesta semana, a reunião do Banco do Japão e os balanços de Intel e Netflix. Perdão, pessoal. Também hoje começa o Fórum de Davos, com a presença recorde dos líderes globais. Aqui no Brasil, a agenda é mais fraca, com destaque para arrecadação no Brasil, mesmo com a Wall Street fechada, fique atento. Geralmente, historicamente, quando é feriado lá fora, as bolsas despencam aqui no Brasil, ok? Vamos ficar atento às notícias que eu vou passar, às oportunidades, às manchetes, e já peço para você, se você é novo aqui, se inscreve nesse canal. Se já é inscrito, deixa aquele baita joia que me ajuda bastante. Se quiser me ajudar um pouquinho mais, ative o sininho e compartilhe o link da live com o seu amigo e fala, vambora aqui, ó, para os mercados internacionais, ok? No nosso programa Gol do Dia. Vamos lá então, pessoal, dando sequência aqui ao nosso programa Gol do Dia. Deixa eu só ajustar a nossa tela aqui, tá? Seguinte, vamos lá. Eu quero fazer um convite para todo mundo que está aqui com a gente hoje, tá? Hoje tem um dia, um dia especial aqui, né? Segunda-feira, dia 19. Hoje tem uma aula da estratégia day trade para iniciantes com a presença do ilustre professor Marcos Massuda. Vai estar com a gente ao vivo hoje aqui às 8 horas da noite, tá? Então, se você é iniciante, não sabe como operar e quer saber a hora de entrar numa operação e a hora de sair de uma operação, não perde tempo. Corre lá, a live vai ser via aqui no YouTube, ok? Às 8 horas da noite. Certo? Vamos lá então. Bom, pessoal, deixa eu tirar aqui a tela e vamos para o que importa hoje em relação às manchetes, tá? O que está rolando, pessoal, é a anexação da Groenlândia. Para quem não sabe, a Groenlândia é um ponto estratégico, né, para a questão de minerais raros, que não tem se falado, ou se falado pouco, né, para quem não sabe, tá? É um país riquíssimo em terras raras, ok? Esse aquecimento global, as geleiras estão descongelando muito mais rápido, então está começando a mostrar pedras rochosas lá, tá? E o que importa, as terras raras, que é muito importante na produção de semicondutores, de chips, enfim, tudo que a gente precisa na tecnologia, drones e muito mais. Bom, a questão, a guerra tarifária agora, a guerra comercial em relação às tarifações impostas, geram aqui quase 108 bilhões de tarifações, né? E o motivo disso também, pessoal, repercutiu na queda na abertura dos mercados. Para quem se assustou na abertura ontem dos mercados, isso foi o impacto que repercutiu, tá? Então, a Europa aqui, ó, tem 8 trilhões, né, de venda de armamento. A Europa possui uma arma de 8 trilhões para vender produtos americanos e retaliação contra os Estados Unidos, ok? Bom, ouro e prata atingiram máximas. Neste momento, os futuros americanos, como o SP500, segue estável, caindo 0,06%. Dow Jones 0,17, vem se recuperando ambos, né? E Nasdaq 0,06 negativo. O índice do medo disparou, pessoal. Lembrando que, historicamente, faz tempo que eu não vi o índice do medo disparar mais de 10%. Alguns dias, sim, eu acabei vendo, mas hoje, pessoal, 20%, o medo está assombrando os mercados. O mercado em si está com tremendo de medo. Então, geralmente, quando sobe, o que ocorre? As bolsas caem, né? E o Dow disparou 1,60%. Vamos aos calendário econômico. Hoje, então, feriado nos Estados Unidos, dia de Martin Luther King. Tá? Teve notícia no Japão, teve notícia na Europa, tá? Núcleo de inflação por lá.
E teve também na China, que foi muito importante em relação ao PIB chinês, que gerou crescimento. Daqui a pouco nós temos aqui relatório da Focus no Brasil, tem no Canadá às 10h30 sobre o CPI, núcleo de inflação também lá no Canadá, tem Libra Britânica, notícia do PIB da Libra Britânica, tem na França também leilão de juros de 3, 6 e 12 meses, tá? Mas é baixo impacto também. O que importa hoje é o Fórum de Davos, as notícias que vai ocorrer sobre essa questão dos líderes por lá. Ainda vai se manter o foco em relação à anexação da Groenlândia, tá? E qualquer tema sensível a isso, pessoal, vai disparar nos mercados, tá? Deixa eu ver aqui outro ponto importante. Então, para hoje, nos Estados Unidos não tem notícia, né? Tá mais tranquilo, até mesmo porque é feriado por lá. Tá? À noite, voltamos com notícias na China, como taxa básica de juros de 5 anos, tá? Médio impacto, e taxa de empréstimos, ok? Então, do Banco Central Popular da China, ok? No mercado asiático à noite vai estar mais movimentado, ok? Na Ásia, Japão, e hoje nos Estados Unidos os mercados seguem mais estáveis e tranquilos. Porém, né, mesmo assim, os mercados continuam abertos e sensíveis a todo movimento que possa ocorrer em relação a esses temas que eu mencionei para vocês, tá? Vale lembrar que mesmo em todo esse cenário aí, pessoal, o Putin recebeu um convite de promover a paz na faixa de Gaza. Então, que o Putin recebeu um convite para integrar o Conselho de Paz na faixa de Gaza, tá? Então, quem sabe, já tem os Estados Unidos tentando por lá, agora com o Putin tentando, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Tem bastante coisa aí acontecendo no mundo todo, tá? O FMI prevê um crescimento do PIB global em 3,3% neste ano, ok? Mas vamos ao que importa aqui, pessoal, diretamente para os gráficos. Mas antes, deixa eu só comentar com você uma dica. Eu sempre estou incluindo algumas dicas aqui. Agora eu vou começar diariamente, com frequência, colocar algumas diquinhas aí para ajudar você que está iniciando, né? Então, na semana passada, eu coloquei sobre este ativo, como colocar o ticker aqui no TradingView. Eu estou na plataforma do TradingView, conectado a Easy Markets. E, para quem não sabe, sempre quando eu estou mudando aqui os gráficos, eu tenho o código do ativo e o ativo que eu estou operando ou que eu estou analisando, justamente para que você possa acompanhar de forma mais fácil. E uma dúvida que sempre me pergunto, pessoal, deixa eu pegar minha canetinha aqui, tá? E abrir com vocês, tá? Acho que é importante, né? Muitas pessoas me perguntam, Fabrício, como é que é o spread aqui? Então vamos lá, depois que você está conectado aqui, ó, embaixo ele já sinaliza que eu estou conectado. Qualquer ativo que eu for operar, por exemplo, a SP500, eu tenho o spread, ó, tá? Então um spread baixíssimo aqui, bem justo, ó, entre a diferença entre compra e venda. Se eu clico em comprar, ó, ele abre a boleta de compra ou de venda se eu quiser fazer uma operação, né? E o mínimo aqui é 0,1, que é como se fosse um microlote, né? Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, 0,01, né, no SP500, e ele já me dá aqui a diferença para compra e venda. Posso ajustar aqui o meu stop gain, stop loss e o valor do tick. Então, vamos lá, como é que eu sei o spread, tá? Então, você vai fazer o seguinte, ó, eu vou desenhar uma canetinha aqui, ó, justamente para vocês saberem. Você vai pegar aqui, ó, vamos lá, você vai pegar aqui, ó, como o tick, pessoal, esse carinha aqui, ó, o valor do tick, ele está muito atrelado à quantidade de lote que você vai entrar. Você vai pegar este carinha aqui, ó, o valor do tick, que seria esse aqui, ó, né? Então, vai pegar este, multiplicar pelo spread, que seria 1, ok? Então, vamos lá. Você vai pegar 0,005 vezes 1, tá? Então, vamos ver, deixa eu ver aqui, vezes 100, perdão, vezes 100. É que aqui ele tá sem casa decimal no SP500, tá? O SP500 é o único que você precisa fazer desta forma, né? Em casa decimal. Então, se eu pegar 0,005 vezes 100, pessoal, ó, ele dá 0,50 de spread. Então, quer dizer o quê? 50 centavos de spread para um microlote, tá? Então, às vezes dá um touch aqui, bastante conta, né? Mas basicamente é isso, ó, o spread vai ser isso aqui. O que é isso aqui, pessoal? 50 centavos, né? 50 cents de dólar, né? Então, se eu fosse operar agora no SP500, basicamente, pessoal, estou aqui na simulação, eu entraria pagando ali o spread de 0,50. Então, é um spread justíssimo, tá, pessoal? Por exemplo, vamos fazer outro ativo aqui para reforçar bem aqui, ó. Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, só para fechar aqui, ó, se eu for entrar aqui, ó, fazer um teste, tá na simulação, ó, comprar, ó, olha só quanto que ele vai abrir. E ele dá a margem aqui, tá? A margem que eu preciso ter na conta, $17 para abrir uma operação de microlote no SP500. Vou enviar, ó. Olha só,
0,50, tá vendo? Esse é o que eu pago de spread para entrar. E daí depois, né, ele vai circulando. Basicamente não tem outras taxas, tá, pessoal? Isso que é legal de operar aqui, ok? Deixa eu fechar a operação aqui. Vamos pegar, por exemplo, um outro ativo que os brasileiros gostam muito, que é o chá, o ouro. Por exemplo, aqui é o ouro, ó. Basicamente o ouro, se a gente pegar aqui, ó, o valor, aqui eu já estou bem alavancado, o mínimo é 1, tá? Cada ativo muda essa nomenclatura. E se você for colocar 0, por exemplo, ó, ele já te diz, ó, o valor mínimo é 1 deste ativo. Então você coloca 1, né? Olha lá, ele já te dá o cálculo do TIC. Então, se eu pegar aqui, ó, vamos lá. Vamos fazer de novo aqui, ó. Pegar minha calculadora, só um minutinho, calculadora, olha só. 0,01 vezes o valor do TIC, né? Do PIP, vezes 1, né? 0,01. Deixa eu ver aqui. Oh, perdão, pessoal. Agora eu que fiz errado, né? Me corrijam aí, vocês que já aprenderam. Olha lá, vamos lá. De novo, ó, o valor do PIP multiplicado pelo spread. O spread você encontra aqui e aqui, tá? A diferença entre compra e venda, beleza? Então, agora sim. Vamos lá. Então, 0,01 vezes 5,5, que é o spread. Olha só, 0,55 de spread no Shao. Então, muita gente tem dúvidas sobre essa questão do spread. Então, por exemplo, se eu, vamos lá. Então, só para fechar aqui, ó, eu vou pegar, então, o valor do PIP, tá? 0,01 multiplicado pelo spread desse ativo, que é o ouro, ok? O Shao, que vai me dar algo em torno de 0,55 centavos de dólar de spread, ok? Certo? E vamos lá, então só para confirmar, ó, vou entrar na operação agora, ó. Vou entrar numa operação aqui, estou na simulação, vou comprar, ó. Perceba o quanto que ele já vai abrir ordem. Lógico que o ativo está mexendo bastante, então talvez ele não dê exato ou próximo, mas olha só. Compra, ó. A margem, 11 dólares, né? Envia. Olha lá, ó. 0,60 porque ele está oscilando, né? Mas a média foi 0,55, ok? Certo? Tá, vamos pegar aqui um outro ativo para fechar agora, pessoal, essa explicação sobre o spread. Depois, com mais calma, eu gravo uma aula específica sobre a questão de taxas e spreads e disponibilizo a apostila. Outro ativo bem utilizado é o EURUSD. Então, vamos lá, pegando o EURUSD aqui, ó. EURUSD, o spread aqui está 0,7, tá? Aqui muda um pouquinho o EURUSD para quem trabalha com 0,01, por exemplo, o EURUSD vai ser 1.000 unidades no TradingView, que muda um pouquinho só a questão do formato de utilização das alavancagens. Mas se eu quero trabalhar com 0, você está acostumado a trabalhar com 0,1, por exemplo, você vai colocar 10.000 unidades. Se você gosta de trabalhar com um lote, né, um lote normal, aí aqui entraria 100.000 unidades, ok? Tá? E aqui ele já te dá o valor do PIP. Então, por exemplo, se eu for pegar lá o mínimo, que é 0,1, que é 1.000 unidades, então, de novo, ó, para fechar aqui, ó, valor do PIP, ok? O spread você vai multiplicar, então, vamos lá. Vai pegar lá 0,1 vezes 0,7, que é o spread. Quanto que vai dar isso aqui? Vamos fazer junto aqui. Então, vamos lá. Olha só. 0,1 vezes 0,7. Esse é o spread, 0,07 centavos de dólar, tá? Para fechar aqui, 0,07 centavos de dólar, ok? Então, assim, spread justíssimos, tá? Olha só, vou fazer a confirmação agora, ó. Aqui, minha ordem mínimo, vou comprar, ó. Olha quanto que vai abrir, ó. Perceba, ó. Para você poder abrir um mínimo de micro lote no EURUSD é 2 dólares,90. Vou enviar a ordem, ó. Olha só, 0,07 centavos de dólar. Ok, pessoal? Então, era hoje basicamente uma explicação sobre spreads. Muita gente me pergunta, eu resolvi comentar um pouquinho hoje sobre isso, tá? Mas, continuando a nossa aula aqui, vamos para o que o pessoal sempre aguarda bastante, a questão das análises aqui educacionais. Vamos começar aqui com o SP500, eu vou ser um pouquinho mais breve hoje, pessoal, por conta que hoje tem feriado nos Estados Unidos, né? Então, SP500 hoje, só para explicar aqui, ó, ele tá um pouquinho mais... Deixa eu abrir aqui minha canetinha que fechou, né? Minha canetita hoje tá meio difícil, né? Mas enfim, com essa questão da anexação da Groenlândia e a tarifações com 8 países, o mercado abriu em baixa, né? Com um gap de baixa. Despencou aqui ao longo da noite e tem tentado se recuperar. E a ideia, pessoal, é que ele tente mesmo fazer uma correção desse movimento, tá? Ok? Tente buscar essa baixa que abriu. Os mercados brasileiros vão acompanhar essa baixa, já deve ter abrido com gap de baixa, a gente dá uma olhadinha.
Na China também, todos os mercados sentiram, mesmo que o PIB foi melhor ali, tá? Despencou por conta do sentimento, o medo que está assombrando sobre os mercados. No Japão, o mercado também de baixo, recuperou tudo e fechou estável. O Japão fechou muito bem, tá? Sinal de que amanhã possivelmente a gente já comece a ter uma estabilização nos mercados, tá? Na Europa também, DAX da Alemanha abriu em baixa, tentando se recuperar também, tá? Aqui nessa região, o DAX da Alemanha tem uma base de preço de orders blocks, então possivelmente fique lateral aqui e buscando essa máxima de resistência, rompendo ela aqui, a gente corrige bastante um pouco desse movimento, desse gap de baixa, né? Impulsionado pela questão das tarifações nos 8 países, ok? Ações, hoje nós não vamos ter ações americanas. Mercado de commodities, o petróleo veio corrigindo bastante hoje, tá? Base de preço um pouco mais forte aqui, pessoal, tem que tomar cuidado que se ele perder esta mínima, ele vai vir com força para testar essa região de order block, tá? Então eu ficaria bem atento nesse teste aqui para ver se faz uma reversão e aí sim protege a região e aí a gente consegue pegar uma compra aqui, tá? Mas o sinal primeiro é de queda, tá? Vamos aqui para a dominância do dólar, o dólar perdendo força. Perdeu força, né, com relação à abertura dos mercados, né, o mesmo motivo, e agora está caindo mais. E dólar perdendo força, ó, já testou uma, duas, três, na quarta vez, pessoal, grande chance dele perder mais força e romper essa mínima aqui, que seria um suporte, e testar essa outra base de preço, que é uma região importante aqui, no 98,73. E o que isso tem a ver, pessoal? O dominância do dólar perdendo força vai disparar EURUSD, os outros ativos de GBP, Libra, todas vão disparar. Vamos comentar já daqui a pouquinho. O Shao, pessoal, disparou, porque quando o mercado, o mundo todo começa a ter instabilidade, tensões, guerras, né, a busca pelos ativos de proteções é rapidamente, né? Então, acontece isso em questão de segundos, né? E é um sentimento que todos os traders americanos, populações, né, já sabem. Deu zebra, vamos para o ativo mais seguro, que é o Shao, as commodities, né? E o Shao disparou, abriu com gap de alta também, já na abertura, disparou e está seguindo aqui em uma movimentação de alta. Base de preço aqui, nessa região, vai testar essa resistência, rompendo ela aqui, vai buscar um reteste aqui na máxima da semana e pode renovar esta máxima aqui também, tá? Então fica de olho no Shao para quem gosta desse ativo, ok? Bitcoin despencou, impulsionado no caso pelos índices, né, e essas notícias, os índices americanos, índices europeus e as notícias que nós tivemos em relação às tarifações, tá? Despencou também, as criptos sentiram, né? Acompanha bastante o SP500, o Bitcoin também. Bom, pares para você ficar de olho hoje, EURUSD, tá? EURUSD valorizando agora por conta dessa dominância do dólar perdendo força, né? Esses ocorridos. E a resistência que ele tem aqui é nesta região do 1.16 e 275. Então ele está fazendo um pullbackzinho aqui, ó, tá? E vai buscar esse rompimento. O que eu quero dizer para você é que ele tem uma grande chance desse movimento, pelo menos meio desse movimento aqui, ó, pessoal, dele projetar aqui para cima, tá? Então tem uma grande chance dele romper essa região de orders blocks aqui e buscar um reteste, pelo menos na nossa média de 200 períodos, ok? Então fica atento a essas movimentações, as oportunidades e o que está acontecendo ao redor do mundo nas notícias, né? Valoriza, por exemplo, o euro em relação ao dólar, né? Então o euro está se valorizando nesse momento. Outro par importante que é a dominância do dólar em relação ao Canadá. O dólar mais fraco, o par do Canadá, o dólar canadense, está valorizando. Quer dizer o quê? Então, como o par em primeiro aqui é o dólar, então ele está mostrando queda, né? E tem mais chance de continuar caindo. Em contrapartida, o dólar canadense fica mais forte, ok? Outro ponto importante aqui, ó, dólar JPY. Muita gente gosta do dólar ien, tá? O dólar, ele está um pouquinho mais forte em relação ao ien, né? O ien também demonstrou fraqueza, porém, neste exato momento, né, pela questão do que está acontecendo, o dólar está perdendo força e vai testar essa mínima aqui, e aí o ien acaba valorizando um pouquinho, tá? Já está valorizando, ok? Nesta queda aqui. Então, vai testar essa mínima aqui, perdendo essa mínima, ele vem buscar este outro movimento aqui, tá? Ok? Então, fica atento a essa oportunidade. Libra britânica, ó, GBP barra dólar. O GBP segue firme e forte também, tá? Mesmo o gráfico do USD vai testar essa resistência aqui, grande chance de romper e pode projetar aquele padrão de bandeirinha, que é um padrão de continuidade, né, do preço aqui. Pode projetar pelo menos metade desse movimento aqui, ó, que seria esse candle aqui, ó, pode projetar aqui para cima, rompendo estas máximas aqui, ok? Então, bastante oportunidade nesses pares em relação a dólar e Europa, ok? Por conta dessas tarifações, tá? Então,
você tem bastante oportunidade nos pares ali de commodities, pares cambiais, principalmente ali no Shell, prata também, renovando máximas aqui, ó, prata também, mesmo gráfico aqui do Shell, petróleo Brent, né, envolvendo bastante essas questões das tarifações em relação ao que está acontecendo, tá? Então, certo, te falei de spread, você já está atento aos spreads, e se você não sabe operar, não tem como operar, ainda gostaria de começar, eu vou deixar um link aqui abaixo e não perde a live que nós vamos ter hoje à noite às 20 horas, tá? Vai ser bem importante para você que precisa de uma estratégia para começar e saber como operar com segurança, ok? Peço para você, se está começando agora, é novo aqui, se inscreve no canal. Se já é inscrito e já acompanha a gente, deixa o like para fortalecer e ative o sininho para ser avisado de todos os conteúdos que compartilhamos aqui no canal oficial da Easy Markets. Certo? Chega por hoje. Espero ter te auxiliado na dica. Muita gente me pergunta sobre a questão do spread, as oportunidades, as notícias. E amanhã o dia começa firme também com bastante notícia, tá? Essa semana tem PIB americano, tem PCE, tem também notícias ao redor ali da zona do euro também, ok? Chega por hoje, um grande abraço e te espero hoje à noite às 20 horas. Grande abraço, chega por hoje.